Reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade. Em que casos isso tem sido aplicado? Como tem sido a posição da Justiça? E o que a gente consegue dizer aqui abstratamente para ajudar você a tomar a melhor decisão para o seu caso? Eu vou tentar explicar isso para você, porque eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, autor de livro, que é o Manual de Direito da Saúde Suplementar, que está aqui, tratando desses e outros tantos temas, e também sou professor de pós-graduação, onde esse é um dos temas em que os advogados mais me perguntam. E eu vou lançar aqui algumas questões para vocês. Vamos lá. Olha, a primeira grande questão que a gente tem que entender é que desde 2003, ok? Desde a resolução de 2003 que a ANS fez, e que aí entra em vigor em 2004, basicamente, de lá para cá, todo mundo que contrata um plano de saúde tem reajuste aos 59 anos e não aos 60. Essa é a primeira questão. Então aqui, especificamente, a gente vai tratar do reajuste desses contratos que foram celebrados antes disso, ok? Quem fez um contrato de plano de saúde de 2004 para cá, ele já está num contrato de plano de saúde cujo último reajuste é aos 60 anos, aos 59 anos e não aos 60. E aqui, nesse vídeo especificamente, a gente vai tratar do reajuste de 60 anos ou mais. Por quê? Porque nos contratos antigos, naqueles planos então que foram celebrados até o ano de 2003, era absolutamente comum ter reajustes aos 60 anos, às vezes aos 70 anos, e a depender do contrato vai ter reajuste que vai dizer assim, vai ter reajuste que vai ser aos 61, aos 66, aos 71. Tem contrato até que prevê reajuste de 5% ao ano cumulativamente, além do reajuste anual. Então, vamos entender aqui o seguinte, vejam, se você está passando por esse tipo de caso, né, se o senhor ou se a senhora já estão aí nessa situação de, olha, estou sofrendo um reajuste muito alto, no meu contrato de plano de saúde tem previsão de reajuste aos 61, 66, 71 anos, 5% ao ano, ou simplesmente tem reajuste aos 60 anos de idade, a primeira grande questão é dizer o seguinte, calma e não faça nada, absolutamente nada, sem conversar com um advogado especialista em plano de saúde. Porque a primeira grande questão que a gente tem que entender é, seu contrato qual é? Com qual seguradora? Seu contrato tem previsão expressa desse reajuste? Quando eu digo previsão expressa, eu estou fazendo aqui uma pergunta que é mais de uma. Eu vou desdobrar essa pergunta em mais de uma. Previsão expressa significa a faixa etária está claramente descrita no seu contrato? Se estiver, o percentual de reajuste nessa faixa etária está claramente descrito no seu contrato originário, naquele documento que você assinou quando entrou na operadora? Porque esses detalhes, eles podem parecer tolos, mas não são. E eu sei que não parecem tolos, né? Porque eles são, na verdade, cruciais, essenciais, elementares para a gente poder entender qual é a sua chance, qual é a sua possibilidade de eventualmente reduzir essa mensalidade e até, em muitos casos, recuperar valores que foram pagos a mais nos últimos anos. Então, assim, toma muito cuidado antes de fazer, eu tenho um plano de saúde desses antigos e eu vou fazer a adaptação do contrato. Calma, muita calma, ok? Porque existem regras, inclusive, que dizem o seguinte, nos planos contratados, veja, a partir de uma certa data de 1998, ou mais comumente falando, vamos falar assim para ficar mais fácil até, a gente pode dizer assim, os planos contratados entre 99 e 2003, por exemplo, se esse consumidor sofrer atualmente um reajuste aos 60 anos de idade, esse reajuste pode ser nulo pela Justiça. Por quê? Porque tem lá algumas regras, e a lei tem até uma regra dizendo que nesses casos, ok, aquele consumidor com 60 anos ou mais que contribuiu com um plano por mais de 10 anos não pode ter reajuste. Mas essa regra é mais objetivamente aplicada no intervalo de tempo entre o ano de 1999, vamos pensar assim, até o ano de 2003. O que quero dizer, o vídeo não tem a possibilidade de analisar individualmente cada caso, claro, mas o que quero dizer é que uma análise cuidadosa e profissional por parte de um advogado pode revelar
chances maiores ou menores de conseguir anular percentuais de reajuste. Às vezes judicialmente, às vezes sem ser judicialmente, ok? Não significa que a gente só precisa fazer ação judicial. O que importa muito na prática é entender qual é o contrato desse consumidor, com qual seguradora. Se for com a seguradora XYZ, qual é o tipo de contrato, qual é o produto que tem ali nesse contrato? Porque tudo isso impacta nas possibilidades de anular um percentual de reajuste que foi previsto ali. E é possível, em muitos casos, você não apenas reduzir a mensalidade, mas você também recuperar dinheiro que foi pago a mais ao longo dos anos. Você poder ressarcir valores que você pagou a mais. Isso existe? Claro que existe, né? Se eu estou dizendo, por exemplo, que alguém pagou algo a mais indevidamente, como é que não teria uma devolução? O problema é que essa devolução não é aplicável desde quando eu estou pagando indevidamente. Eu tenho um prazo, e esse prazo é de 3 anos. Eu só consigo ressarcir valores que foram pagos a mais nos últimos 3 anos. Note aqui uma diferença muito importante, muito importante. Eu não estou dizendo que você só pode rever reajustes dos últimos 3 anos. Isso não é verdade. Eu estou dizendo que você pode rever percentuais de reajuste de muitos anos, mas que você só vai poder ressarcir valores que foram pagos a mais nos últimos 3. Na verdade, nos últimos 36 meses, de forma que todo mês você pode estar perdendo dinheiro, inclusive. É muito importante, então, que você pegue o seu contrato, seu histórico de pagamentos e leve para um advogado especialista em plano de saúde, porque esse profissional, esse advogado especialista em plano de saúde, pode ser capaz de analisar o seu caso e entender se, de acordo com o seu contrato, com as suas particularidades, com as suas especificidades, se você pode ou não reduzir o valor dessa mensalidade de plano de saúde. Então, cópia do contrato. Ah, eu não tenho cópia do contrato. Você pode ligar na operadora de plano de saúde e pedir uma segunda via. É seu direito. Ah, mas eles vão pedir por que eu quero? Porque eu quero ter o meu contrato, eu quero ter acesso, eu tenho direito disso. Eu não tenho que justificar absolutamente nada. E precisam me enviar. É uma obrigação deles ter esse documento, ok? E de posse disso, do seu histórico de pagamentos, eu sugiro muito fortemente que você fale com um advogado especialista em plano de saúde. Hoje você pode fazer isso online, porque mesmo que você tenha que mover uma ação judicial, você pode fazer isso online também. O seu advogado vai ter que fazer isso, não é nem que pode fazer isso online, seu advogado terá que mover uma ação eletronicamente. Ninguém mais vai no fórum levar a ação judicial. Tudo você envia hoje pela internet, pela justiça, de forma que você pode estar em qualquer lugar do Brasil e acessar um advogado também em qualquer lugar do Brasil. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, sobretudo para te dizer o seguinte: anular um percentual de reajuste num contrato como esse é possível, mas não existe aqui causa-ganha. Não existe nada que eu possa dizer a respeito de causa-ganha. O que existe, no final de contas, é uma análise técnica e profissional por parte de um profissional experiente que vai ter que se debruçar sobre o seu contrato, que vai ter que se debruçar sobre o seu caso, sobre o seu histórico de pagamentos e lhe dar respostas, dizendo com sinceridade e objetivamente quais são as chances que você tem, quais são os caminhos que você pode percorrer, se são caminhos mais tranquilos ou se são caminhos mais tortuosos, a depender do seu caso. E também tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Não existe a possibilidade de uma operadora de plano de saúde cancelar o teu contrato, se o caso, porque você entrou com uma ação judicial revendo o valor da mensalidade. Isso não existe. O que existe é a possibilidade de rescisão de um contrato por fraude ou por inadimplência. E às vezes, se você nada fizer, o valor vai subir bastante e vai ser difícil pagar a mensalidade. Eu espero ter sido útil a você, então fale sempre com um advogado especialista em plano de saúde, da sua confiança, alguém que entenda desses direitos, a fim de que você possa aí compreender esses meandros todos da lei, levando o seu contrato e seu histórico de pagamentos para ele. Sucesso para você, que tudo fique bem e até o próximo vídeo.